Olá, amados, meus alunos queridos. Hoje eu venho aqui para falar para vocês uma extensãozinha do que eu joguei no YouTube de perguntas que me fazem, mas para os alunos eu venho chamar um pouquinho mais a atenção para as constelações quânticas. Todo mundo fala: ai, Raquel, teu curso é TCQ, Terapias e Constelações Quânticas. Por quê? Então no curso a gente tem vários módulos, tem a partir de Bert Hellinger o módulo Constelações Familiares ou Sistêmicas, e tem o módulo TCQ, que é esse onde eu venho falar algumas coisas para vocês que eu já deixei pitadinhas aí durante o curso. Gente, falei há pouco aí, acho que tá aí em cima na aula anterior, um pouquinho sobre o efeito Zenão e as constelações, e venho aqui para a gente ampliar um pouquinho esse assunto. Gente, eu não concordo com muitas questões de diversas teorias. Por quê? Não é porque eu quero discutir isso ou dizer que fulano está errado ou não. É porque, como filósofo, é nosso dever pensar. E é isso que eu provoco em vocês no curso. Gente, vamos pensar com a nossa própria mente. Vamos ver as congruências do método. Porque no desespero, a gente começa, normalmente agora é Ho'oponopono, né? Começa no Ho'oponopono, depois vai para a física quântica, a lei da atração, e vai, normalmente as pessoas estão caindo na constelação. E aí eu falo, por anos e anos de estudo, a gente percebe a evolução de cada técnica e onde elas se enquadram. E as pessoas ficam perdidas porque cada uma diz uma coisa. Uma diz, foca, pede, reze, entregue a Deus que vai se resolver. Outra diz, solte, relaxe, não pense mais no assunto que daí vai resolver, é o efeito Zenão, né? E cada um. Daí veio a constelação. E a constelação, como ela é vista normalmente, ela vai contra, como a gente conhece popularmente, tá? Ela vai contra todas as outras técnicas em termos de fenômeno. Então disse que as constelações é fenomenológica, né? É um processo é uma psicoterapia fenomenológica com fundo filosófico, e é a minha área. Então, vem caindo no meio físico, tá? Dos físicos e dos filósofos e alguns outros estudos de que isso não seja real. Mas vamos lá, primeiro que os físicos, tá? São matemáticos, né? E não acreditam em crenças, para eles tudo isso é crença. E eu fiz uma pesquisa profunda onde eu falo com físicos que metralham pessoas no Facebook, né? E eu vejo isso, profissionais como eu. Comigo não aconteceu ainda, mas eu vejo vários que metralham alguns colegas dizendo tudo isso é besteira, isso não é física quântica, etc e tal. Gente, eles estudam uma clássica, certo? Então, assim, pouco eles estudaram sobre os efeitos da quântica, testado lá em laboratório, pela fenda dupla, os efeitos disso na nossa vida. Ora, se somos átomo, feitos de átomo, e a experiência com átomo, claro que a gente pode trazer, não para tudo, eu costumo dizer, né? Porque tudo é quântico agora, e não é bem assim. Então, tem coisas que são e tem coisas que não são. Ok? E eu fiz essa pesquisa onde eu falava para eles, tá, você não acredita. Tudo bem, eu concordo, eu respeito, né? Concordar às vezes não, mas eu respeito a tua opinião. A discussão filosófica não é para gerar briga, é para a gente pensar. Os filósofos sabem disso. É uma discussão saudável para a gente chegar a algum ponto. Mas há essa separação em quem trabalha com a parte clássica e quem trabalha com a parte fenomenológica, tá? E perguntando para esses céticos, digamos, que não trazem as experiências quânticas para a nossa realidade, para os nossos problemas e solução deles, o que eu digo? Tudo bem, você não acredita nada físico, não tem problema, mas você tem religião? E muitos respondem, sim, eu sou católico, ou não tenho mais religião, mas eu acredito em Deus. E aí eu pergunto, isso não é uma crença? Acreditar em Deus ou acreditar na católica, na evangélica, em qualquer religião. É uma crença também. Então é uma incongruência a pessoa não acreditar em alguns fenômenos porque ela não os conhece em relação a ela acreditar em Deus. Tudo é crença na vida da gente, né? Tudo é uma crença. Então para os meus alunos eu sempre falo, extraia aqui do curso aquilo que lhe cabe, porque se para você fez bem e isso foi verdade, você vai conseguir trabalhar com tranquilidade, tá? Então, gente,
eu venho aqui dizer para vocês algumas coisas das constelações, porque eu não foco isso em curso. Por quê? Porque tem N cursos de especialização organizacional, constelação organizacional, a familiar, a pedagógica e por aí vai. Cada coisa olha para um determinado sistema, né? Aqui no curso a gente foca no sistema familiar, porque para mim, quando a gente corrige esse sistema familiar e entende, vê resultados na nossa vida, fica muito mais fácil de empregar as constelações, com ou sem curso de especialização, nas empresas, na pedagogia, tá? Então, esta é a base. Não adianta a gente falar, eu vou me formar, e tem gente que vai e faz o curso de constelação organizacional. Alguns permitem, sem passar por um básico das constelações, que é o nosso curso, tá? Então a pessoa vai aprender lá como lidar com a empresa e a vida dela tá toda bagunçada, ela não aprendeu o papai, a mamãe, a importância disso. E entrando neste assunto da importância disso, uma outra questão é a seguinte: quando a gente fala Freud falava, né? Tudo é culpa da mãe. E quando a gente fala em pai e mãe, vamos olhar o que está acontecendo, nem sempre isso é transgeracional, é um problema sistêmico. Quando está na nossa vida, não foi está visível na nossa vida. Olha, eu vivo relacionamentos horríveis, ok? Então, o que a gente faz? Quais são as injunções que nós recebemos quando crianças, dos nossos pais, dos nossos avós, que afetam nossos relacionamentos, assim como a saúde e qualquer ramo da vida? Isso está na nossa linha de vida, então não é transgeracional. Então, quando a gente fala que tudo está em olhar para pai e mãe, na nossa relação com isso, a gente está falando da criança interior, entende? E isso não é um problema sistêmico. E quem faz constelação, tudo vai achar que é sistêmico. Vamos olhar nas gerações passadas, vamos olhar para os países de origem, e fica aquela historinha fixa. E não existe nada fixo. Então, tem muitas perguntas que, não só de alunos, como e-mails que chegam, falando, inclusive eu vou fazer um videozinho sobre isso, talvez eu faça a partir desse mesmo. Então, gente, muita gente dizendo, aprofundando nas teorias de Bert Hellinger, nos livros maravilhosos que são cheios de cases dele, de experiências dele. E isso está de acordo, em ressonância com o que ele viveu. E todo filósofo é assim. Bert também é filósofo, parapsicólogo, tá? E tem essa formação. Mas o meu vem impregnado de coisas que eu vivi. O de outro professor, de coisas que ele viveu. E Bert teve sua vida lá na guerra, suas experiências com a guerra. É um país machista, tá? Então algumas pessoas não concordam ou se chocam quando a gente fala quando acabam vendo numa constelação como que se resolve uma questão de vítima e agressor. E isso é muito profundo. Então, são as experiências dele naquele país, tá? Nem sempre são assim. Muitas pessoas estão me questionando, acho que fizeram alguns vídeos aí na net, sobre a visão sistêmica a partir de doação de órgãos. Então, pela visão de Bert, não pode doar, né? Ou depende das circunstâncias, mas na visão dele não pode, porque se a gente doa um órgão, doa um rim para uma pessoa, a gente eu sou doadora sua de um rim, então você estava precisando passar por essa experiência por algum motivo, talvez fosse tua hora de morrer, e eu interferi doando, e eu vou carregar esse peso por ter doado. Então a dinâmica que envolve isso nas constelações convencionais não me cabe, tá? Porque eu acho que quando a gente tá falando em fenomenologia, cada caso é um caso. E não é sempre olhar para essa teoria de forma que não se deve doar órgão, não se deve ajudar uma pessoa, um bebê na rua. Então a gente vê uma criancinha na rua e o carro vindo e a gente não pode ir lá e socorrer ela porque aquilo era destino dela. Para mim isso não existe, tá bom? Então é um longo estudo que eu não vou entrar aqui agora, mas muitas das dinâmicas da constelação são incongruentes com qualquer outra coisa, tanto religiosa quanto de estudos filosóficos, quânticos e tudo mais. E isso acaba chocando algumas pessoas. Por isso que eu costumo dizer, não entra em cases, né? Cases é pra gente experimentar algumas situações, sentir o campo, ver o que aquilo traz para nós, mas não é quando você, constelador,
terapeuta, ou você que é buscador, você que é dona de casa, pega e assiste um vídeo na internet e fala: meu Deus, outro problema, meu filho ou meu pai doou um órgão e por isso eu sou assim, né? Ele doou o coração, algum antepassado doou o coração a partir de um case que ela viu. E por isso eu sou assim. Para lá, não é assim. Para de tomar tudo como fixo esses cases, tá? Isso surta alunos, isso surta pessoas. E como parapsicóloga, sempre foi que vem até mim. Pessoas que constelaram por aí, ou nem constelaram, assistiram vídeos, leram cases, e vem e fala: nossa, descobri o meu problema. Pelo que eu vi, meu problema transgeracional é por isso, aquilo. E eu falo: pode parar. Gente, fenômeno, a gente não pode tomar por base o que aconteceu com um não é com o outro, tá? E o que Bert ou outras pessoas falam a respeito disso são experiências deles. Pela maior probabilidade é isso que acontece. Como nos casos poltergeist que eu muito atendi. Então a gente sabe que no caso poltergeist a gente entra numa casa que está tudo flutuando, tudo acontecendo, luz piscando, e a gente pergunta, né, ou sente, né, eu sou sensitiva e todos nós somos, né, a gente sente, e se tem uma menina de 9 a 12 anos, a 13 anos, 14, na casa, a gente já vai direto a ela, porque é uma probabilidade grande nessa fase, se tem essa menina, dela tá causando, né? Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Não adianta viajar quem ouve isso e falar assim: olha, pode ser aquela minha sobrinha que não mora aqui, mas ela pode estar colapsando e causando fenômeno na casa. Imagine, isso pode ter outros fatores, pode ser com teu filho de 3 anos, isso pode estar acontecendo com você, a tua angústia causar o que chamam de macumba, né? Tudo dá errado, e enfim. Então, não tomar cada caso como verdadeiro e legítimo. Se vai atender um cliente, atenda de coração, né? Então, quando a gente olha para uma alma, a gente é apenas outra alma, tá? E para o fenômeno acontecer, ele tem que ser muito liberto de qualquer coisa. Eu já expliquei aí num outro vídeo que se a gente olha pensando naquilo e tudo mais, a gente muda o comportamento de tudo. Então, para ser real dentro da constelação, é campo aberto. Vamos ver o que vem. Esquece, os cases serviram somente para a gente entender como é a fenomenologia. Não é base, não é a cartilha. Então, as perguntas que vêm: Raquel, não pode doar órgão? Claro que pode. Para lá, não é assim, tá bom? Ai, Raquel, eu descobri meu problema e é transgeracional porque eu fui lá nas histórias de pai e mãe. Pera lá, aconteceu na tua vida, na tua linha de vida, não é transgeracional. Entro em injunções, em coisas que nossos papais, mamães e avós não sabiam e aprenderam dessa forma, então a gente aceita, nós que estamos estudando, aceita eles como são, certo? Mas isso está na nossa linha. Então é a limpeza do nosso subconsciente, é outro processo, do nosso inconsciente, né? Subconsciente e consciente é a mesma coisa. Então é do nosso inconsciente, tirar aquelas injunções, entendê-las, aí é um outro processo para ressignificar. Então não vamos jogar tudo para constelação, tudo pode ser constelado, tudo é constelável. Sim, a maioria das coisas são. Agora, o que vai vir a campo deve ser respeitado, mesmo que não tenha a ver com o tema que a pessoa trouxe, é o que tinha para vir, é fenômeno. Então não existe constelação que deu errada, né? Por um profissional responsável. Não existe. A pessoa sair falando: puxa, fui ver meu relacionamento e amoroso e apareceu lá uma história minha com a minha mãe. Que isso? Não deu certo? Por que comigo não dá certo, né? Porque era fenomenológico, você precisava olhar para aquilo. Espera um movimento, isso vai refletir, chegar na tua relação, ok? Então, gente, fica aí dito em relação ao efeito Zenão, que a gente não ficar olhando para uma constelação, porque a gente vai estar interferindo no processo. A constelação é uma psicoterapia, é um processo de diagnóstico, onde a gente coloca a pessoa frente a frente com a sua história de vida. Qual história vai vir? Não sei, se é fenomenológico, como é que eu posso afirmar? Se eu vou chegar naquele tema? Por isso que constelações que não tem tema saem maravilhosas. Ora, eu não estou bem da saúde, eu quero ver o porquê, por exemplo, né? Então, não é o relacionamento. E vai aparecer o que tiver que aparecer.
Minha vida está bagunçada, basta para uma constelação silenciosa. Está bagunçada? Vamos ver o que o campo tem para mostrar. Talvez ele mostre isso, talvez ele mostre uma coisa que não te faça sentido na hora, que não faça sentido para o cliente na hora, mas vai fazer se ele souber acolher aquilo e esperar. Tá? Então, os alunos aí eu ensino algumas técnicas que ele pode ajudar a pessoa a ir limpando e tirar o foco do que aconteceu na constelação. Né? É a reprogramação, a partir do quê? De uma ressignificação a partir do que ele viu, mas não mexe mais naquilo. A gente está olhando para aquilo na hora da constelação de forma pura, que aparece o relâmpago e vem a imagem do problema. Ali a gente faz umas dinâmicas. Para que essas dinâmicas? Não é para interferir lá no problema do vovô, é para a gente entender nosso sistema e como funcionamos, tá? Então não ficar apegado de, mas minha mãe morreu, isso não vai fazer efeito, né? E agora? Ou, por exemplo, gente, é muito comum a gente aprender as coisas e querer mudar mãe e pai, né? Então, puxa, minha mãe não está entendendo, eu aprendi isso e ela está fazendo tudo ao contrário. A gente tem que, é a hora que eu tanto digo, e muitos outros professores dizem, tem hora que a gente tem que desvincular de algumas pessoas que não estão, por exemplo, a gente está num processo de não olhar para o problema, né? Não ficar olhando para o problema. E tem aqueles amigos, um ou dois, que vêm para quê? Para falar de problema, problema, problema. E você tenta dar uma palavrinha, porque eles não te veem como terapeuta, né? Eles se veem como um amigo. Você tenta falar uma palavrinha positiva e a pessoa foca em problema, foca em problema. E tantas vezes que é difícil a gente combater isso, né? Então é hora da gente rever com quem a gente está convivendo. E no caso de pai e mãe, a gente revê isso também e que eles não passaram pelo estudo que estamos passando agora. Então aí está o aceitar e agradecer, mas não fixar na mamãe que vem e fica... avós normalmente tiveram muito problema com dinheiro, né, lá no passado, então eles vibram escassez, economia. Não faça isso, não, você não pode ir no shopping, não, para que comer isso numa segunda-feira? Então eles vibram isso. E aí está nosso desafio, né? De ter em mente, ter em foco, estar alinhado com aquilo que a gente aprendeu e respeitar a mamãe pelo que ela fala, né? Eu costumo fazer com os meus parentes que não estudam isso, simplesmente pedir para que não interfiram isso na vida dos meus filhos, né? Trazendo essas injunções das quais eu sofri, você também deve ter sofrido, injunções de como, o que são injunções? Só fica rico quem rouba, tal empresário ficou rico rápido, meu Deus, essa pessoa está envolvida com alguma coisa que não presta. Né? Então são julgamentos e injunções que a gente cresce e depois não sabe porque não é próspero. Porque será que eu não estou trabalhando muito? Eu tenho que me matar de trabalhar, porque é assim que eu aprendi. Só quem trabalha muito são injunções e a gente não tem como mudá-los, né? A gente tem como entender. E esse é o desafio, e é um desafio diário. Quem tem mãe que mora junto, não é o meu caso, mas muita gente tem mãe já com uma certa idade que mora junto, ou talvez a tua idade, aí você ainda mora com a mãe, né? Ela não vai estudar, teu marido não vai estudar a mesma coisa que você. Isso é raro, raríssimo, o casal compactuar as mesmas ideias e ideais. Então a gente tem que saber como lidar, ouvi-los, né? Eles a gente não pode falar, não venha mais na minha casa com esse papo, ou não dá, a gente convive e os ama, e eles também nos amam. Então aí eu respeito a crença de cada um, a limitação de cada um, e estar alinhado para quando a gente ouvir essas coisas de quem está ao nosso redor e a gente ama, a gente filtrar e talvez tentar levemente ressignificar alguma coisa, tirar o foco daquela conversa, com muito respeito, mas tirar o foco daquela conversa. Tá falando em problema, em que todo mundo tem, tá falando que seus filhos são mal educados, que você não soube educar, que você... Então tá aí enchendo tua cabeça de coisa, né? E você filtra e desfoca. Vocês já foram em reunião de família, onde começa um assunto que vai totalmente em desacordo com o que a gente está aprendendo no autoconhecimento? Qual a melhor forma de sair? Vai beber uma água, desce, sai daquele efeito, daquela vibração, respira e volta com outra. Se a tua vibração for coerente, for alinhada com o universo, com tudo e com o seu sistema familiar, vai atingi-los. Você muda o foco,
mudar o assunto, ou se é um assunto muito pesado, sair de perto e voltar depois, para não aumentar aquela vibração negativa, mas respeitando a opinião de cada um. Este é o maior desafio, conviver com o mundão aí fora e principalmente com o nosso sistema, no qual a gente não pode mudar no papo, né? A gente pode mudar a vibração e alguns pegam isso e mudam com a gente a partir de nossa postura, postura sistêmica que eu tanto falo, né? Mas a gente entrar ali e começar aquela guerra, aquele conflito, a falar das injunções e aceitar aquilo, só vai ampliar. Como falar das contas, só vai aumentar as contas. Então, tirar o foco daquilo, né? Mamãe chegou e tá falando, meu Deus, porque tua dívida tá enorme, a minha dívida tá enorme, a dívida do teu irmão tá enorme, a empresa tá falindo, o que que a gente faz e tudo mais. Vai para a solução, com amor. Olha, mamãe, não é bem assim. Às vezes a gente passa por algumas crises e como passamos, né? Para a gente aprender. Então, para a gente melhorar essa situação, a gente tem que mudar. Ah, mas teu irmão não concorda. Ah, mas os outros do grupo, da empresa não concordam. Ok, concorda você. Né? Muda a partir de você essa nova visão. Você não tem que fazer parte de um grupo que vibra diferente o tempo todo. Gente, tem lá a regrinha, né? 5 pessoas numa mesa, numa mesa de barzinho, numa mesa de restaurante, 5 amigos, alguns familiares, 5. Se você é o melhor da mesa, o melhor em que sentido? A nível, em qualquer nível, né? Cultural, intelectual e aí vai. Mas em nível de autoconhecimento, você sempre for o primeiro, o melhor da mesa, o que sabe lidar melhor com tudo isso, o que estudou, e os outros todos trazem problema, é só você que vai estar vibrando nessa energia. Então é muito mais provável que as pessoas que vibram problema te tragam o problema. Então se você é o melhor da mesa em qualquer coisa, né, a técnica é mude de mesa, né? Tenha na mesa pessoas que você pode ajudar, amigos no caso, que você pode ajudar e outros que te ajudem com outros pensamentos. Né? Se a gente ficar sempre tentando, só aqui, ó, tentando ajudar, tentando ressignificar a cabeça dos outros, a gente não aprende nada, tá? E é isso, é uma jornada a gente conseguir colocar uma bolha no momento, uma bolha protetora, no momento que a gente está recebendo essas injunções, que a gente está em público, que a gente está num debate. Já viram um debate, gente? Debate filosófico. Filosófico entende-se um pouco mais porque os filósofos entendem a necessidade do paradoxo, né? Como Zenão e todos os outros. Então, mas outras, se você está num debate político, se você está num debate religioso, se você está num debate, enfim, é muito tenso, é muito difícil. Como é que eu faço para não sair do meu equilíbrio nesse momento, com pessoas que pensam o oposto? Se proteger disso, e para isso a gente tem que estar alinhado, estar numa postura na onde a gente aceita o que o outro fala, mesmo não concordando, a gente aceita, respeita e coloca com serenidade outro ponto de vista, com serenidade, tá bom? É isso que eu vim falar para vocês hoje. Um grande beijo e com Deus sempre.